interessante, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 31. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 9 e versículo 31. Eu vou ler este versículo e vamos depois pular um pouco de alguns versículos para outros, mas sempre dentro do mesmo tema. Atos 9 e 31. Se você encontrou, diga amém. Amém. Quando já encontrou, já está na tela também, amém? Olha só, que bom, né? Diz assim, o Atos 9, versículo 31. Olha só. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Você pode repetir, olhando para a tela, todos numa só voz? 1, 2, 3. Assim, pois, nas igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, toda pessoa, todo aquele que ama a Jesus e que tem realmente um encontro com Cristo, ama a igreja, foi chamado por Deus para a igreja e quer ver o crescimento da igreja, ele sempre... Opa, deu certo aí, muito bem. Todo aquele que ama ao Senhor e foi chamado por Ele, ele sempre quer ver o crescimento da igreja. E não só isso, mas ele deseja o crescimento da igreja. E não só quer ver como deseja, como ele também trabalha, ora para que a igreja cresça. E mais ainda, ele faz com que todos se aproximem e cheguem-se para que a igreja possa cada vez crescer mais. Esse é o objetivo. E todo aquele que entendeu o seu chamado e se entende como um membro do corpo de Cristo, ele vai trabalhar para que esse corpo cresça. Atos dos Apóstolos é um livro que fala deste crescimento. Ele fala desde quando começou, com 120, depois mais 3.000, depois 5.000, depois uma multidão e depois muitíssimas pessoas. Então, Atos dos Apóstolos, ele mostra não só como a igreja cresceu, mas ele mostra onde a igreja cresceu, de que forma a igreja cresceu e quais eram os motivos pelos quais a igreja crescia. E como então a gente, estudando Atos dos Apóstolos, como é que a gente pode definir hoje à noite, como a gente pode argumentar aqui, como é que deve ser esse crescimento? O que deve ser então, como deve ser esse crescimento da igreja? Que estratégia nós podemos usar para que a igreja possa crescer? Muito obrigado, senhor. Vou colocar aqui, tá? Tá bom. É que o nosso apoio esgotado, e claro. Como é que deve ser então esse crescimento? Que estratégia a gente pode usar? A gente vê, Cirídio, quando a igreja ela para de crescer, pode ser qualquer que seja a igreja, ela estagna, para de crescer, a primeira coisa que se faz, que é o mais fácil, troca o pastor. É o mais fácil para fazer. Tira e troca em outro, mais avivado, mais crente, sei lá. Troca. Por isso que existe uma rotatividade grande de pastores nas igrejas, é justamente para que haja o crescimento que a liderança espera. É como um time de futebol que não vai bem, o problema é de quem? É do técnico. Então troca o técnico. Não é? Isso é a primeira coisa que se faz. A segunda coisa que eles costumam fazer é importar modelos de fora, de outros lugares, principalmente se for do exterior. A gente começa a importar, por exemplo, um pastor que foi bem sucedido na sua congregação, ele começou com 10 pessoas e já está com 1.000 pessoas e já está em vários lugares. Aí esse pastor
começa a escrever um livro sobre crescimento, como crescer da sua congregação. Aí todo mundo corre e compra esse livro, que é para aprender as técnicas de como fazer a congregação crescer, a igreja crescer. E com isso, a gente sabe que às vezes isso, ele não produz o crescimento da igreja, mas às vezes um inchaço. Você sabe que inchaço ele vem rápido e volta rápido. Porque técnicas, ela não funciona de igual forma para todos os lugares. Por exemplo, as técnicas que se usam de crescimento aqui são muito diferentes da África, da Europa, do Nordeste, aqui do nosso lado, não é? Então, esse é o segundo motivo que se faz, importar técnicas, modos, pequenos grupos, células, e aí a gente vai tentando, de alguma forma, criar meios pelos quais a gente possa fazer com que a igreja cresça. Terceira coisa é treinamento, receber treinamento de quem? De grandes pastores, dos coaches espirituais, aqueles que já chegaram lá. Então vamos receber treinamento desse povo. Aí reúne assim aqueles grandes líderes, né? Aqueles que têm mesmo na mídia, que têm os seus milhões de seguidores. Aí eles trancam você num hotel ou num resort, te cobram o olho da cara por 3 dias de imersão, e você sai dali cuspindo fogo. Você sai dali avivado, e aí você se depara com a realidade da sua igreja, o fogo apaga de novo, lá vem o desespero. Ou uma quarta opção seria mudar a imagem da igreja. Quando você percebe que trocando o pastor não resolve, importando técnicas e coisas de fora não resolve, você já fez a imersão com líderes, coaches espirituais, não deu certo, então agora a gente muda a imagem da igreja. Vamos mudar a imagem da igreja, porque essa igreja, às vezes com o nome Senhor Jesus, Jesus Cristo é o Senhor, assim, atrai um nome muito legal, é muito cafona. Vamos mudar a imagem, né? Primeiro pelo nome, esse negócio de igreja já está muito ultrapassado, vamos criar o nome de comunidade. Então nós criamos o nome de comunidade, tal comunidade é mais aceitável. Aí muda-se o nome. Tira igreja, coloca comunidade, pinta as paredes de preto. Aqui está só mesclado, a gente não pintou tudo ainda. Buritiano aqui. Só mesclamos. Não, aqui, irmãos, é só um sistema de acústico para melhorar o som, que não está... Estou brincando. Aí pinta, colocam as luzes, né, no palco para incrementar lá as coisas, só que isso é estratégia de marketing. E o problema da estratégia de marketing é que ela não visa agradar a Deus, ela visa agradar a pessoa. Toda a estratégia de marketing, ela visa agradar a pessoa. E o evangelho, ele não vai se dobrar a esse tipo de estratégia para agradar a pessoa. O evangelho, eu sinto muito te informar, mas ele não veio para te agradar. Ele veio exatamente para te confrontar. Por trás disso que ele veio. Para botar a mão na sua ferida, tirar aquela coisa purulenta e sarar de uma vez por todas. O evangelho faz isso. O problema é que a gente quer colocar só a pomada e não quer tratar do ferimento. E aí a gente começa a criar essas coisas. O evangelho, ele arranca a casca, trata e sara de dentro para fora. Isso é a coisa linda do evangelho. Lucas aqui, que narrou isso daqui, ele é um missionário, né? Aliás, ele não era um escritor, ele é assim, um médico que resolveu entrar para a missão. Fechou o seu consultório e foi para a missão. Mas ele narra aqui, irmãos, fielmente, como a igreja crescia ao longo de 30 anos. Ali, depois que Jesus foi assunto ao céu, até o ano 60, 64, por ali, depois de Cristo, né? E ele narra aqui todos os princípios pelos quais a igreja crescia. Primeiro deles, ele mostra que a igreja crescia em número. Isso é bom. A igreja precisa crescer em número. Mas existe um perigo da gente idolatrar o número, da gente ficar vítima do número, e de você achar que em uma reunião com 3 pessoas, ela é insignificante ou ela é menos importante para Deus do que uma reunião com 1000 pessoas. Isso é o problema. E nós, na nossa reunião que a gente estava aqui, inclusive na terça-feira, com 6 pessoas aqui em volta dessa mesa, e o irmão falou para mim: pastor, não é só uma pessoa. Nós aqui, estamos aqui, mas eu também pastoreio a minha casa. Eu sou pastor da minha casa.
mas também sou pastor dos meus funcionários, que das pessoas que trabalham comigo. E quem sabe também eu posso aconselhar as pessoas da rede social que são mais ligadas a mim. Então não é só uma pessoa que com a graça de Deus ela pode transbordar o poder do evangelho para todo mundo que está perto. Você não sabe o que essa uma pessoa pode fazer com a bênção de Deus e com a ajuda de Deus. O que importa é o número para muitas igrejas. Não importa o que estão vendendo. Se eles estão vendendo o evangelho, se o cara está pregando uma mentira, se o cara está inventando coisas, ou se ele está pregando uma heresia. Se o número está crescendo, está maravilhoso. Nem o pastor troca. Se o número está crescendo, não importa se ele está inventando ou ele está te dando água com açúcar, em termos de evangelho falando, ou ele está te dando só um fast food aqui, mas ele não está te nutrindo, na verdade. Mas se tem números, está bom demais. Está crescendo. Porém, eu não quero ser aqui negativo com a questão do número, porque a igreja também, o texto diz aqui que ela crescia em números, e a igreja precisa crescer em número. Não podemos usar esse argumento como pretexto, e a gente gosta de falar, né? E aqui a palavra corta para lá e corta para cá. A gente gosta de falar assim, Deus não está nem aí para a quantidade, Deus quer qualidade. Geralmente quem diz isso está com a igreja vazia. As mais coisas. Quem está com a igreja cheia nem fala isso. Mas o que é preciso, o que eu quero dizer para você, é que não é pecado a igreja estar cheia, não é pecado crescer. Coloque aí, meu filho, por favor, Atos, capítulo 1, versículo 15. Atos 1 e 15. Aqui, Lucas está dizendo que a igreja começou com 120 pessoas. Não é isso que está falando aqui? Não, ele está 9, é 1 e 15. Aqui é Atos 9. Atos 1 e 15. O texto fala por si, tá bom? Muito bem. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Certo? Já em Atos 2 e 41, já tinham mais de 3.000 pessoas batizadas. Rapidamente. Olha só. Mais de 3.000 pessoas batizadas, olha só. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Crescendo em número ou não estava? Estava crescendo em número. Só que em Atos capítulo 4, versículo 4, já vai dizer que eram quase 5.000 pessoas. Olha só, como é que também a igreja primitiva era importante que ela crescia ainda mesmo. Atos 2,41 fala, é 2,4, né? Não, 4 e 4. Atos capítulo 4, versículo 4. Eram quase 5.000 pessoas. Muito, porém, dos que ouviram a palavra, creram, chegou o número desse a quase 5.000 pessoas. Olha só, de 120 para 3.000, depois para quase 5.000. Aí, Atos capítulo 4, versículo 32, ele já para de contar. O que ele fala? No Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão um só, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. É Atos 4:32. Acho que eu devo ter anotado errado, mas era aqui, ó. E era o coração e a alma da multidão. Aqui já era uma multidão. Atos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia nos fala da multiplicação do número dos discípulos, que eram muitíssimos. Atos 6 e 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então começou por 120, 3.000, quase 5.000, uma multidão, e agora já estava alcançando os sacerdotes também. E um texto, tem uma tradução que diz que eram muitíssimos dos sacerdotes. Só que se você pegar Atos capítulo 17, versículo 4, você vai ver que em 3 semanas, menos de um mês, Paulo planta uma igreja que tem uma numerosa multidão. Isso é a bênção de Deus fazendo com que aquele número de pessoas crescesse. Então, crescer em número não é ruim, é bom. Crescer em número, a igreja deve trabalhar para que cresça em número.
E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Muito bem, então a primeira coisa que ele está falando aqui é do crescimento de número, crescimento numérico da igreja. Mas ele também fala no crescimento territorial, porque Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém, pregassem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aí você pega Atos capítulo 1, versículo 8, e está escrito isso daí, Atos 1 e 8, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Só que assim, se você olhar nas entrelinhas, olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é vir sobre, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, aos confins da terra. Significa que eles cresciam simultaneamente. Não era que crescia de um lado, parava e crescia do outro. Eles cresciam simultaneamente em todas as regiões ali próximas. Se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver a igreja crescendo em Jerusalém. Capítulo 1 ao 7 de Atos. Se você pegar do capítulo 8 ao capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja crescendo na Judéia e em Samaria. Quando Filipe vai para lá, e aí começa o Espírito Santo fazer a obra ali. Do capítulo 13 em diante, você vê outras nações serem alcançadas com as viagens missionárias de Paulo, de Silas, de Barnabé, de João Marcos e de tantos outros missionários, e de Lucas também. Então, a igreja crescia em número, a igreja crescia em território geográfico, porque é preciso crescer. Como é que cresce? Olha, se eu não consigo crescer no lugar que eu estou, então eu não vou crescer em lugar nenhum. Se eu não sou um crente no lugar onde eu estou, eu não consigo ser crente em lugar nenhum. Se eu não evangelizo no trabalho ou no lugar onde eu estou plantado, porque no trabalho a maioria de nós, às vezes, vive mais horas no trabalho do que em casa, dependendo do trabalho de alguns. Ontem mesmo eu estava com um rapaz, falou, que hora você trabalha? Eu trabalho das 6 da manhã às 10 da noite. De segunda a sexta. Ora, esse rapaz fica muito mais tempo no trabalho do que em casa. E se ali do trabalho eu não sou plantado, eu não sou ali um cristão, eu não consigo ser em lugar nenhum. Então, se eu não cresço aqui, não tem técnica que me faça crescer em outro lugar. Só que Lucas narra crescimento numérico, crescimento territorial, geográfico, mas também ele narra um crescimento verdadeiro e sustentável. É sobre isso que eu queria falar aqui com os irmãos. Atos 2:47, coloca aí para nós, porque somente o texto é capaz de nos dar a luz, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Quem é que acrescentava aqui? Era o Senhor que acrescentava à igreja as pessoas que haveriam de se salvar. Tem muita comunidade, igreja que cresce, mas com gente que não é convertida, com gente que não é salva. E isso não é um crescimento sustentável e verdadeiro. E às vezes não é nem culpa do membro que está ali, é culpa da liderança que não prega o evangelho para aquela pessoa. E por isso, o crescimento não é sustentável e não é verdadeiro. Crescimento verdadeiro e sustentável é quando a igreja é instruída pela palavra, prega o arrependimento e as pessoas se convertem a Cristo e passam a viver conforme as Escrituras. Isso é um crescimento sustentável. Qualquer coisa que seja colocada diferente disso não tem a ver com crescimento conforme o Evangelho. Pode ser que tenha um crescimento conforme o marketing, conforme a igreja, conforme o bel prazer da liderança, mas conforme Jesus Cristo tem que haver pregação da palavra, arrependimento e contrição no coração e uma rendição totalmente à palavra de Deus, que nos dá o norte e o caminho a seguir. A igreja que cresce de forma sustentável, ela segue a Jesus. Ela não segue a pastor, ela não segue a denominação, ela não segue a moda teológica, ela não segue a vento de doutrina, ela segue a Jesus. E longe esteja de mim de eu querer algum dia, e que o Senhor não me permita nunca, jamais imaginar que eu possa ser aqui alguém que você possa seguir. Jamais, eu estou aqui apenas como um irmão seu para lhe dizer que o nosso pastor é Jesus, que nós podemos seguir a Jesus e caminhar juntos para o mesmo céu.
Porque eu não posso mais suportar e nem imaginar que a própria liderança esteja fatiando a igreja, colocando inimizade entre povo e povo. Por que a gente não pode ser membro de um só corpo, que é a cabeça, que é Cristo? Por que eu preciso saber de onde você veio, qual é a sua denominação, o que você faz? Eu não me interessa se você é alguém que agasalhou o evangelho no seu coração, então você é o meu irmão, pode ceiar comigo e pode orar até juntamente comigo. A nossa meta aqui é Jesus, o nosso alvo é Jesus, o nosso mestre é Jesus, a nossa motivação maior aqui é Jesus. Você não foi batizado para pertencer a uma igreja local, você foi batizado para pertencer ao corpo de Cristo. Aqueles que eram batizados pertenciam ao corpo de Cristo. E é isso que a gente faz aqui. O corpo de Cristo é a igreja. Como é que se vai fatiar o corpo? Como é que eu posso olhar para um homem como o senhor e dizer, não, você não pode participar, você não é meu irmão, você não faz parte disso, eu não posso visitar você? Como assim? Por que isso? De onde se tirou essa ideia? Jesus salvou você, o Espírito Santo converteu você para você fazer parte do corpo de Cristo. Não deixe ninguém colocar na sua mente que é diferente. Não é diferente. Isso é técnica para controle, para poder controlar você. Quem controla a gente é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Jesus Cristo que controla a igreja. Ele é a cabeça. É a cabeça que controla o corpo, não o corpo que controla o corpo. Eu estico meu braço, encolho a minha mão, puxo ele de volta, porque sai o comando daqui. O comando sai daqui. Se eu tiver qualquer lesão aqui na coluna, todo o corpo é interrompido, porque não tem mais comunicação para que o braço vá e volte. Assim é a igreja, é o corpo. Quem comunica o corpo é a cabeça. É Cristo que é a mente da igreja, que é a cabeça da igreja. Então, usar estratégias humanas para encher a igreja não é bíblico. Não é bíblico. Bíblico é pregar o evangelho, isso é bíblico. E quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo, é isso que o texto fala aqui. É o Senhor quem acrescentava. E ponto. Durma com esse bagulho. Quarta coisa que o texto diz aqui é que, aliás, não o texto, eu não estou pregando uma mensagem textual expositiva, mas um pouco temática. Fala que eles cresciam todo dia batizavam gente. Todo dia. Veja o capítulo 16 e o versículo 5 de Atos dos Apóstolos. A gente não vai fugir de Atos. Capítulo 16 e versículo 5. Vamos esperar que os meninos coloquem aqui para a igreja acompanhar. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Olha só, era cada dia. Os caras tinham culto todo dia. Não era só 3 vezes na semana, como nós que somos preguiçosos. A igreja primitiva fazia culto todo dia. Todo dia eles se reuniam na casa de um. Não tinha templo não tinha ar-condicionado não, meu irmão. Enquanto a perseguição veio, eles se reuniam debaixo das catatumbas, debaixo das árvores, em lugares estratégicos, para que não pudessem ser presos, porque eles cessearam de direito de adorar ao Cristo que é o Senhor, que foi ressuscitado, e eles presenciaram isso. Eles disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. E a igreja crescia todo dia, e todo dia eles recebiam pessoas. Todo dia eles recebiam pessoas. Hoje, sabe o que a gente vê? A igreja colocando as pessoas para fora. Coloca mesmo. Por causa do seu cabelo, por causa da sua barba, por causa da sua roupa, por causa do seu brinco, por causa de um monte de coisa, empurra você para fora. Parece que recebeu a procuração de Deus para ser o santificador da igreja. Eu não sei quem foi que deu essa autoridade para ser, ou essa procuração para tal pessoa, para ser o santificador da igreja.
Quem santifica a igreja é o Senhor. É o Espírito Santo que santifica a igreja. Se tem que haver alguma mudança em você, não é eu que faço essa mudança, é o Espírito que mora em você, que vai anular de você essa mudança. Enquanto essa mudança não acontece, eu devo orar por você e abraçar você e dizer, ou forte ou fraco, ou lá ou cá, mas aqui é o lugar onde você deve vir e buscar a presença de Deus. Nenhum pastor tem procuração para santificar a igreja. O pastor, ele só deve, responder diante de Deus pelo grande peso que foi colocado nas suas costas. Né? Ele só tem um pouco mais de responsabilidade que você, mas ele é igualzinho a você. Não tem procuração de Deus, não é secretário de Deus, para poder dizer algumas coisas e fazer. Então, mas por que a igreja crescia dessa maneira? Por que a igreja primitiva crescia dessa maneira? E até nas mensagens passadas, até brinquei com os irmãos, que uma mensagem de Pedro se converteu 3.000 pessoas. E hoje é capaz da gente fazer 3.000 mensagens e se converter uma. Está invertendo a coisa. Por que a igreja crescia dessa maneira? Atos capítulo 5, versículo 42, nos dá uma resposta. Atos 5 e 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Olha só por que a igreja crescia. A igreja pregava e ensinava Jesus todos os dias. Sabe por que a gente se reúne aqui em dias estratégicos? Primeiro que a gente tem trabalho, tem família para cuidar e tudo. Mas aqui a gente não veio para cultuar, a gente veio para celebrar o Senhor e celebrar aquilo que a gente fez, porque todo dia a gente cultua, desde quando acorda até quando dorme, tudo ali é culto. Então, a igreja, ela pregava e ensinava Jesus Cristo todos os dias e em todos os lugares. Então, tinha culto todo dia. Todo dia. Todo dia era uma reunião na casa de alguém, todo dia em algum lugar. Com o objetivo de quê? De alimentar esses irmãos. Com o objetivo de quê? De ensinar. A igreja pregava e ensinava. É isso que diz o texto aqui, A igreja não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Se a gente agir assim, o número vem. Quem dá o crescimento é Deus. A gente não faz nada crescer. Agora, se a gente ensinar e pregar e anunciar a Jesus, aí Deus acrescenta. Atos capítulo 8, versículo 4. Olha só. Aqui já narra quando eles estavam ali em Jerusalém, e estava tão bom ali, porque não tinha perseguição. Ao princípio não tinha perseguição. Aliás, a igreja a princípio foi perseguida só pelos próprios judeus, pelos sacerdotes, que são os sacerdotes religiosos da época. Posteriormente foi que ela foi perseguida pelos romanos, mas a princípio a perseguição era dos próprios judeus, dos próprios irmãos. E quando a perseguição veio, eles se espalharam. Só ficou em Jerusalém os apóstolos. Todo mundo se espalhou, saiu andando, e por onde eles passavam, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando. Foi a besteira perseguir eles, porque tirou eles daqui. Por onde eles passavam, eles iam anunciando e disseminando a mensagem do Evangelho. Tem gente que quer fazer curso para pregar, treinamento. É só pregar o Evangelho, irmãos. Você não precisa fazer curso para amar. Você só precisa respeitar a pessoa. Precisa, Bila, fazer curso para amar? O Bila tem uma igreja. A igreja é dentro do carro dele. Ele trabalha de Uber e ele chama o Uber dele de Uber Church. E todo dia ele prega. Só em dezembro foram 13 almas que se venderam dentro do Uber. Prega, anuncia. Precisa de curso para isso? Não. É só olhar para a pessoa e ver que ela está precisando de uma palavra. Se ela está alegre, então celebra com ela. Se ela está triste, ora com ela. Se ela está precisando de um consolo, consola ela. Você tem as Escrituras, você tem a Jesus. E é isso que a igreja faz. Não precisa de curso, não precisa de treinamento. A gente só precisa amar as pessoas e respeitar as pessoas e olhar para as pessoas com os olhos de Jesus.
Você já viu Jesus julgando as pessoas? Jesus julgou a mulher samaritana, Jesus julgou a adúltera, Jesus não julgou, ele disse, eles não te condenaram? Não, Senhor, eu também não te condeno, não. Vai, não peques mais. Aleluia, Jesus. Vamos tirar essa coisa de julgador, nem cabe para nós. Crescer é a nossa missão. Crescer, mas não de qualquer forma. Crescer ensinando o Evangelho e anunciando Jesus. Essa foi a receita que a igreja primitiva usou para que o Senhor acrescentasse. E eu tive uma reunião com os homens ontem e eu falei para eles, de todos aqui que estão, todos os que estão aqui nos ajudando, somando conosco, nenhum deles nós convidamos ou foi convidado por nós. Porque aqueles que disseram, nós estamos com o Senhor pode contar comigo. Sabe quantos estão aqui? Nenhum. Mas sabe os que estão aqui? Foi o Senhor que acrescentou. Foi Deus que mandou. Não foi ninguém que chamou, não foi ninguém que empurrou, foi Deus que mandou. E se Deus mandou, a gente abraça, porque Jesus abraça a todos vocês. A igreja crescia. Mas a igreja crescia, aliás, não porque realizava milagres. A igreja crescia porque pregava a palavra. Não adianta querer usar o milagre para... Não, o milagre é bom para atrair. Sim, é bom para atrair, mas não pode ser um meio pelo qual a pessoa deva vir para a igreja. Ou deva permanecer na igreja. Porque se o milagre não acontecer, ela volta decepcionada. Agora, se a palavra é pregada, a palavra vai trazer transformação no coração da pessoa. E aí sim, ela vai ser transformada por Jesus. A igreja primitiva realizava muitos milagres, mas não crescia por causa dos milagres. Você não vê um texto dizendo ou atribuindo o crescimento da igreja primitiva por causa de milagres. Você vê dizendo, eles ensinavam a palavra, eles anunciavam a palavra, eles ensinavam de casa em casa, eles ensinavam e eles comungavam, eles partiam o pão juntos, eles comiam juntos, eles oravam juntos. Eles louvavam a Deus junto, e aí ele dizia, caíam na graça do povo, o povo simpatizava com eles e o Senhor acrescentava, era só mandando gente, porque se tem gente boa, Deus vai mandar mais gente boa para onde está. Você acha que Deus vai mandar alguém para um lugar onde ele será julgado? Aonde ele será arrependido? Você acha que o Senhor vai acrescentar alguma coisa em algum lugar onde ele será totalmente observado? Então a igreja crescia por causa de anunciar a palavra. Tem igrejas hoje que elas ficam abertas todos os dias, vendendo milagre, libertação e prosperidade. E estão abertas todos os dias. Enquanto aqueles que anunciam a palavra abrem poucos dias. Vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente. Mas não é de se pensar. É como o que o livro fala que a gente estudou hoje. A propaganda é de um produto muito bom, mas passa às 3 horas da manhã, você só pode comprar por telefone, não existe em praça, em loja nenhuma, em lugar nenhum, mas o produto é excelente, mas só passa 3 horas da manhã a propaganda. Você é tão bom porque não está na loja, por que ninguém comprou, por que você não viu ninguém usando? Assim são, às vezes, e nós precisamos, eu estou falando isso, me incluindo, porque nós precisamos arregaçar nossas mangas, porque enquanto tem gente vendendo milagres e prosperidade, todo dia para a igreja aberta, nós que temos a mensagem da palavra de Deus, nós anunciamos a Jesus Cristo, precisamos estar mais atentos com a mensagem da palavra de Deus. E eu quero concluir já essa mensagem. Agora eu vou lá para 1 de Coríntios, capítulo 1. Aliás, 1 de Coríntios, capítulo 3. 1 de Coríntios, capítulo 3. Deixa eu ver, eles vão colocar aqui. E aí a gente já vai para a conclusão da mensagem. Quanto eles acham lá, eu acho aqui. Estamos precisando de uma rotela para cá, para o cantor ver as letras e para o pastor ver. Jesus vai preparar essa tela.
Botava bem aqui, né? 1 de Coríntios, capítulo 3. Pula mais pra frente. Aqui Paulo está conversando com ele, porque eles estavam ali. Vai mais para frente um pouquinho. Eu esqueci de anotar aqui o versículo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura nós já estarás. Vai lá para frente. Isso, vai para o próximo. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Porque ali estava tendo uma confusão na igreja de Coríntios, que começou a criar umas fatias na igreja, os grupos, né? Eu sou de Apolo, sou mais eloquente. Não, eu sou de Paulo, sou mais ideal. Não, eu sou de Pedro, sou mais... Pedro era mais o oportunista. Não, aí começou. Eu dizer, não, eu sou de Jesus. O de Jesus é que são mais perigosos. E quer mandar em todo mundo também. O grupo, nem que seja Jesus ainda não, tem que ser um povo só, irmão. A igreja não é fatiada, né? E aqui estava tendo esse problema. Quem é Paulo e quem é Apolo, se não isto pelos quais três? Vai mais para frente, por favor. Vai passando aí. Eu plantei, Apolo regou. Mas quem é que dá o crescimento? Deus dá o crescimento. Você entende isso? Como é que a igreja cresce? É Deus dando o crescimento. Qual é a nossa missão? Arranjar técnicas e meios para fazer a igreja crescer? Não, é pregar a palavra e ensinar, é só isso. E é Deus que dá o crescimento. E é isso. Qual é a pregação que o Espírito Santo abençoa? Qual é? Qual é a pregação que o Espírito Santo valida? Qual é a pregação que o Espírito Santo aplica no coração? Que o Espírito Santo vai autenticar? Você acha que ele vai autenticar uma pregação mentirosa? Ele vai autenticar uma pregação maliciosa, fingida, te induzindo ao engano? Você acha que o Espírito Santo coloca o selo dele nisso? Não coloca, irmão. Quem é que dá o crescimento? É Deus. Agora, gente, vamos pregar o Evangelho. E cada pessoa nova que chegar aqui, a gente vai celebrar e se alegrar com ela. Viu? Tenha certeza de uma coisa, nós estamos extremamente gratos e felizes por você estar aqui hoje à noite conosco. Muito feliz. A gente vai fazer festa, porque sabemos que você é nosso irmão e parte desse corpo glorioso que é Jesus Cristo. Não sei, não me preocupo com números. A minha preocupação não é números. A minha preocupação é apenas saber se o que está sendo pregado, o Espírito Santo está autenticando. Porque eu sei que se ele estiver autenticando a mensagem que está sendo pregada aqui desse púlpito, o próprio Deus vai acrescentar, o próprio Deus vai mandar, o próprio Deus vai fazer com que a coisa aconteça em nome de Jesus. Vamos cantar para Jesus? Eu queria, antes da música, pedir a você que ficasse de pé. Como é ceia hoje? Isso. O pastor João, venha fazer a leitura já da ceia, concernente ao ato da ceia, e nós já estaremos entrando na celebração da ceia.